Olá, vitrinautas, que acompanha aqui o canal Vitrine do Giba. Estamos hoje num teste, o número 00. Para quem não sabe, não acompanha, antigamente, não sei se hoje ainda acontece isso, quando a gente lançava uma revista, um jornal, né, e você queria fazer um teste, você lançava, era o número 00, né? Número 00. Esse daqui é o número 00 do Olhar Vitrine, um programa que a gente pretende que seja um comentário sobre as notícias daquela semana, tá? Não tem uma data específica, mas por enquanto vai ficar aqui nas segundas-feiras. Quando tiver o Conexão Vitrine, a gente dá um tempo, então a gente fica aí um dia Conexão Vitrine, outro dia Olhar da Vitrine, e nós vamos comentando as matérias da semana, discutindo, às vezes trazendo alguém para bater um papo aqui com vocês deliciosamente, comentar as notícias da semana, os fatos, né? Tudo que for de interessante, de importante e até às vezes pitoresco naquela semana, né? Boa noite, Cris. O Cris vai ser aqui hoje o meu parça aqui nesse número 00, nesse piloto de programa Olhar Vitrine. Você também pode mandar sua sugestão durante o período, sempre aí no Gibazap, né? 94 591 1084, ou pelo e-mail vitrinedogiba@gmail.com, onde você pode mandar seu release, a sua proposta de matéria. Inscreva-se no nosso canal do YouTube, isso é muito importante, e acione o nosso sininho de notificações, tá? Essa semana ainda nós teremos na quinta-feira o Giro da Vitrine, tá? Quinta-feira tem um Giro da Vitrine especial aí, discutindo um pouco sobre a água, mas tem também uma entrevista em Papo em Alta muito interessante da Madalena Carvalho. A Madalena Carvalho vai trazer um especialista em medicina do trabalho. Então, vai ser um bate-papo sobre medicina do trabalho com o Dr. Christopher Wang, né? Um renomado médico do trabalho. Então, vai discutir os direitos e os deveres da empresa e os aspectos da saúde ocupacional. Não percam, vale a pena a gente estar acompanhando esse programa Giro da Vitrine na quinta-feira, tá bom? E já adiantando, na próxima, não amanhã, né, na próxima terça-feira, semana que vem, dia 28, nós teremos aqui um debate em parceria com o NEC, Núcleo de Estudos Críticos da Contemporaneidade, os 100 dias do governo Lula, o governo Lula 3, né? Balanços e perspectivas, tá? Moderada pelo professor Cláudio Novaes Pinto Coelho, que é o coordenador do grupo do NEC, e aí nós temos alguns convidados. A professora Vera Chaia, mestre em Sociologia pela Universidade de São Paulo, doutora em Ciência Política e professora de livro-docente da PUC. O Rodrigo de Carvalho, doutor em Ciências Políticas pela PUC e autor de O Governo Lula e a Mídia Impressa, a construção de um pensamento hegemônico, e ele também é membro do NEC. E o Rodrigo Ratier, o professor jornalista Rodrigo Ratier, hoje professor da USP e é colunista do UOL. Vai ser um debate muito legal, pessoas competentíssimas para discutir aí os 100 dias do governo Lula, balanços e perspectivas, tá bom? Se liga lá, que é muito bacana. Boa noite, Lu. Legal estar aqui com vocês. E vamos em frente, né? Vamos para o que é o assunto do que seria esse olhar da vitrine, que a gente vai modelando, mas a gente quer contar com o apoio de vocês, com a opinião de vocês, com a força de vocês, tá? Com a ajuda de vocês, porque é só assim que a gente vai crescendo, né? Olha, eu vou começar primeiro pelas revistas da semana, as revistas que estão aí nas bancas. Então, vou começar pela Isto É. Olha, e a capa da Isto É dessa semana é a ministra do Planejamento, Simone Tebet. Tá? Então, diz aí, né? Ninguém está falando que vai fazer milagres ou mágica. Há várias qualidades no novo arcabouço fiscal. A questão é a seguinte, né? A mulher que planeja é a capa da revista Isto É.
editada pelo, pela editora, pelo Carlos José Marques, né, o diretor editorial. E agora eu acho que o editor-chefe lá, o diretor de redação, deve ser o Germano Oliveira. Tá? Muito bem. Traz um perfil interessante de como a nossa amiga Simone Tebet, candidata pelo PMDB, né, a presidente, de repente ela foi muito criticada por, ao mesmo tempo, ser uma candidata para o PMDB e assumir um governo Lula, criticado tanto pelos petistas quanto por quem não é petista, ou, digamos, aqueles que votaram em Bolsonaro e no primeiro turno, ou que votaram na Simone, mas não são anti-lulistas ou antipetistas, né? Mas ela está se consolidando, isso é uma observação, ela está se consolidando nesse núcleo político-econômico do governo Lula. Essa é uma primeira observação. Se pensar que ela é uma mulher de cunho liberal, vamos dizer assim, né? Ela não tem trombado com o governo Lula, não tem trombado com o Haddad, porque a expectativa era que ele trombasse de imediato com o Haddad, não está trombando com o Haddad, de certa forma, estão trabalhando aparentemente muito bem, né, em consonância, e ela está assim solta, né? Por exemplo, essa semana ela estava no Panamá, foi visitar lá o canal do Panamá, como funciona o canal do Panamá, está em viagem pelo Panamá, e ela está viajando em todos os estados, fazendo essa política, né, de articuladora, alinhada com o Fernando Haddad. A questão dela é cuidar dos gastos, né, públicos, e ela faz uma análise que é óbvia, que a gente gasta muito e gasta mal. Gasta muito em quê? E gasta mal em quê? Essa que é a grande questão, né, que uma pessoa de planejamento de um governo, digamos, de centro-esquerda, tem que dar respostas, né? Realmente a gente gasta mal, muito mal, né? Mas que precisa ser bem definido isso, né? O que é esse gastar mal, tá? É isso aí. Os debates que você fala então, são umas aulas que são verdadeiras aulas, são professores maravilhosos que estarão aqui no dia 28. Então, assim, fechando, né? É importante acompanhar fechando essa primeira notícia, que é a questão da Simone Tebet, capa da revista Isto É, da semana, é que, de fato, ela tem um longo caminho a percorrer, e será que ela se casa com uma opção fora do espectro que a gente já viu aí como presidenciável na próxima eleição? Está aí uma grande questão para a gente ver. Né, Cris? Não sei se é a sua opinião, mas, Cris, uma outra coisa que foi notícia, vamos para. Então, essa foi a primeira notícia, essa é a minha primeira opinião. Eu vou dar a minha opinião agora aqui. Eu estou, de certa forma, surpreso com o desempenho, de fato, da ministra Simone Tebet. Tá? Acompanho ela nas redes, tem os seus fãs, tal, mas acompanho nas redes, acompanho o trabalho, e aparentemente tem desenvolvido um trabalho extremamente interessante dentro do que se propõe, né? Mas o grande avaliador disso tudo é o chefe dela, que é o presidente Lula, né? Olha, uma outra questão que eu gostaria de destacar, Cris, aproveitando que você está aqui, que foi a matéria da semana. Isso você entende muito mais do que eu, Cris, você entende muito mais do que eu, e que foi matéria da semana, né? Que é a questão da crise bancária, certo? A crise do Credit Suisse aí, né? Como é que fala aqui? Esta aqui, ó. As ações do Credit Suisse caiu 25%, derruba bolsas e amplia desconfiança. Essa foi a primeira matéria que saiu durante a semana. Em seguida, em outro jornal publicou que o Credit Suisse assusta mercados, o anúncio do BC suíço reduziu essa tensão. A ação do Banco Central suíço foi muito eficaz, aparentemente, nesse primeiro momento, para baixar a tensão, para não quebrar, para a quebra não ser tão violenta, tão forte, né? Então, de certa forma, ajudou muito a controlar. Eu avalio que essas já era uma consequência lá do Banco dos Estados Unidos, que quebrou, mas também é uma consequência
das falsidade, vamos dizer assim, da volatilidade das redes sociais, porque muito, por exemplo, o banco lá do Silicon Valley, lá, muito se deve às redes sociais, né? Como a forma que essas matérias saem e derrubam, e daí você vai ver as análises, são coisas específicas que acontecem no sistema bancário. Mas o sistema bancário é um sistema extremamente complicado, né? Mas a gente tem que tomar um certo cuidado quando se lida com essa questão dos bancários, né? Então, assim, a Folha de São Paulo é que noticiou, né, essa manchete que eu falei, a ação do Credit Suisse cai 25%, mas agora recente, até o meu amigo Cris avisou em primeira mão, né, um grupo financeiro adquiriu e comprou o banco, então praticamente acho que vai começar a salvar, né, a situação. Mas isso não significa que no mercado financeiro, principalmente bancário, as coisas estão boas, as bolsas estão caindo, né? Isso faz parte do processo, e a crise econômica mundial parece que está indo num momento muito perigosa. Um desemprego muito grande, principalmente nas áreas das startups e das áreas das redes, né, das empresas das redes. A Amazon anunciou um pacote de demissão recentemente, já tinha anunciado anteriormente várias. Apenas a Apple, até agora, parece que não é, anunciou nenhum tipo de demissão, mas são questões complicadas, né? É, então, vamos aguardar para ver esse desenvolvimento, certo? Da crise mundial aí, tá? Mas vamos voltar para revistas da semana. Cris, tem a revista Veja. Assim, a Veja é o seguinte, ela sempre teve esse aspecto. Uma semana ela mostra põe lá, de repente, a cara do Lula com cara de coitado, ou coisa do gênero, cara de, né, cansado, né, para. Depois, quando a situação está diferente no país, ela coloca essas matérias frias de comportamentais, né, ou de saúde. Dessa vez, foi uma capa ligada à questão comportamental, que é passado a limpo obras clássicas de artistas, né, que passam, vamos dizer, por um cancelamento, por um movimento revisionista. Então, você tem lá a questão da gordofobia, por conta, inclusive, do filme A Baleia, e aí toda a consequência em cima disso, questões que você não pode mais chamar uma pessoa de gorda, várias questões que são complexas, e a Veja começa a entrar nessa discussão complicada. A questão do assédio sexual, né? Do racismo, vocês veem que ela bota uma foto da a questão do Monteiro Lobato, né, do sítio do Pica-Pau Amarelo, tá? E várias outras fotos aí que remetem a um reposicionamento, a questão de reescrever a história. Será que devemos reescrever a história? Né? É, é uma coisa complicada, né? Então, assim, é uma capa, uma matéria da semana que leva ao seu público mesmo, ao público da Veja, né? Porque você está discutindo aí as questões que pretende, de certa forma, conflitar os preconceitos presentes na nossa sociedade. Mas essa é uma realidade que eu acho que não tem retorno. Nós vamos ter que enfrentar algumas questões, como a questão do machismo, do filmes do James Bond, né? Extremamente machista, né? A questão da escravidão glamorizada da Sim a Moça, né? Da Sim a Moça. Então, a gente vai ter que tomar alguns cuidados aí para isso. Bom, o Cris, vou dando esse tempo aqui na revista, que foi capa da revista Veja, então o Cris fala o seguinte: Giba, nos Estados Unidos a bolha vem inchando. Eu acho que o reflexo foi nesse banco que lida diretamente com dinheiro para essas empresas do Vale do Silício. Tá, um reflexo, então, das startups, né, do declínio das startups americanas, né? E, no caso do Banco Suíço,
por ter sido consequência, mas foi arrebatada por outra companhia bancária. É que, de fato, ameniza um pouco essa crise, né? Ter arrebatado um outro banco, ter arrebatado um banco. Né? De certa forma, há uma concentração. Nós já passamos por isso aqui no Brasil, né? Várias vezes, então, esse tipo de concentração é, sempre acontece na história, né, Cris? Sempre acontece. Bom, vamos para outra? Eu quero destacar uma coisa aqui, que eu quero destacar para o meu amigo Cuca. Olha só, uma foto dessa semana no jornal. Esta foto aqui, eu não consigo ampliar aqui, que está aqui, o mar sólido de Sapetiba. Uma foto linda, maravilhosa, que eu indico do Globo para que o Cuca analise, né, e veja. Mas eu queria dizer o seguinte, saiu uma avaliação do governo Lula nessa semana. 41% de aprovação, então essa foi o destaque da semana, né, que Lula teve um destaque de 41% de aprovação. Porém, essa pesquisa traz alguns indicativos estranhos, né? Primeiro, uma presença muito forte do anticomunismo, sem as pessoas até saberem o que é comunismo, hein? Essa é uma questão. Quando perguntado o que é o comunismo, elas não tinham respostas para isso, a sua grande maioria. Uma presença muito forte do anticomunismo no Brasil, né? Se conseguiu demonizar, de fato, essa palavra, independente de acreditar no sistema ou não, é uma palavra fortemente demonizada e evitável, né? Hoje em dia, por conta disso. Vale a pena analisar essa pesquisa com bastante atenção. Ela, mesmo que indicando aí a presença de 41% de avaliação do governo Lula, né? Ela também traz esse grande problema comportamental do brasileiro, tá bom? Muito bem. Agora aqui vamos dialogar com o André lá de Santos, né? Porque a gente também só fica falando de jornais de São Paulo, etc. A gente não analisa os outros jornais, né? Falar do jornal A Tribuna, ele traz aqui uma matéria sobre a revitalização de armazéns do Porto, né? É uma revitalização importantíssima que precisa acontecer no Porto de Santos. Uma área já foi incorporada ao projeto Valongo da Prefeitura, que já tem um dinheiro, 15 milhões em investimento. Então, a primeira etapa, a primeira fase, inclui construir passarela, jardim em área de lazer e caminhada, restaurantes das casas de pedra 1 e 2 e dos armazéns 4, para atividades culturais, e 7 destinadas a universidades. Então, assim, é uma revitalização legal, né, que pode e precisa acontecer no Porto de Santos, aquela área dos armazéns lá do Porto, que realmente é uma área muito detonada, né, que precisa e merece um olhar diferenciado, tanto do governo municipal, do governo estadual, como do governo federal. Quer dizer, as três autoridades, né, governo estadual, federal e municipal, precisam se unir e realmente entrar de cara num projeto de revitalização do Porto, né, dos armazéns do Porto. Certo? Cris, daqui a pouco eu volto aí com você nessa discussão, então, mas eu quero destacar uma outra coisa importante aqui, que foi da semana. O Globo publicou que, sob o Bolsonaro, a BIM vigiou localização de pessoas por dados de celular. Veja bem, a agência operou o programa secreto que permite monitorar até 10 mil telefones. Isso significa que tinha muita gente, provavelmente, sendo grampeado. Era o tempo que a gente da ditadura é chamada arapongado, o tempo da araponga, arapongado, né? Os arapongas estavam trabalhando durante 4 anos aí, porque compraram um sistema de Israel, assim que faz esse tipo de arapongagem, e eles estavam investigando, olhando os celulares de muita gente, né? Quem será que são essas pessoas, né, que eles estavam analisando os comportamentos?
o dia a dia, né? Quem será? Quem será que são essas pessoas, né? Que ele podia localizar até onde esse dono estava, do dono do número do celular estava, que tem um GPS, então mapeava, olha, fulano de tal agora está indo para tal lugar, né? E os especialistas veem isso como uma violação da privacidade, né? Uma violação grande da privacidade. É uma coisa complexa isso, em que a gente precisa observar com calma, né? Para onde a gente estava caminhando? Isso é muito perigoso, né? Esse tipo de coisa é uma coisa típica de sociedades não muito democráticas, né? Essa aqui é a verdade, sociedades não muito democráticas. Então, a gente precisa estar de olho e atento a isso. E precisa ter mais informações. Esse Big Brother federal, não, né? Cris, vamos lá, dialogar com você. Você diz aqui, veja que as grandes empresas de TI mandaram embora e ainda estão mandando. Talvez não andam entregando seus projetos, vide Meta, que já abandonou o metaverso e vai investir em... Então, o que eu quero dizer, a minha opinião sobre isso, Cris, é o seguinte, que a gente observando todos os noticiários, as matérias, é que investiram muito em coisas que provavelmente não estava dando certo. Então, assim, usaram um capital humano enorme nessas empresas específicas, né? E aí viram que não tem resultado, né? O metaverso é muito difícil, você tem que pôr tudo que você tem que colocar no ser humano é difícil, né? Então, o metaverso não era uma boa. Então, agora estão investindo em inteligência artificial, que eu acho que é o caminho, porque parece que estão todas indo para aí, né, para inteligência artificial, certo? E, com isso, fazendo um enxugamento, né, do seu quadro de pessoal. E aí que está a crise, né? A Alphabet, que é a Google, mandou muita gente embora, né, também nesse período, tá? Quem mais? A Microsoft, né? E a Microsoft também deu vários pulos, agora está investindo também em inteligência artificial. Então, tem razão aí o que você coloca, Cris, tem razão o que você coloca. Tudo bem? Bom, gente, olha, não esqueçam, quinta-feira tem giro da vitrine, às 20 horas aqui, e na segunda, na terça-feira, dia 28, debate os 100 dias do governo Lula, balanço e perspectiva, com os professores Vera Chaia, Rodrigo de Carvalho e Rodrigo Ratier, dois Rodrigos e a Vera Chaia. E eu estarei aí no meio só articulando o programa, tá? Vamos colocar aqui cara a cara duas manchetes que eu quero discutir. Primeiro, essa teimosia, não sei o que acontece com o Tarcísio de Freitas, o governador de São Paulo, que quer de todo jeito trazer o Paulo Guedes para sua equipe aqui de secretários, né? Ele já tentou várias vezes, é que o Paulo Guedes se nega até agora em vir. Mas não sei não, viu? Até 4 anos aí, não sei se a gente vai conseguir escapar do Paulo Guedes no governo do Estado. A pressão é muito grande. Então, essa foi a matéria no Diário de São Paulo, um jornal aí, né? Vocês analisam depois quem lê, qual é o seu pensamento com a sua linha editorial. Agora, uma outra matéria que, inclusive, está hoje de novo, quem acompanha os jornais de TV, é a questão da Cracolândia. A Folha de São Paulo trouxe sobre a Cracolândia, né? Cracolândia leva comércio no centro a fechar. É realmente uma situação muito triste, certo? Pelo menos 23 estabelecimentos comerciais nos bairros de Santa Efigênia e Campo Elísio, no centro, encerraram as atividades nos últimos 3 anos. Quem anda pelo centro de São Paulo, né, eu vou aqui botar minha carinha aqui, depois eu volto com a matéria aqui. Quem anda pelo centro de São Paulo vê a dificuldade
de andar naquele centro. É um centro que passa governo, entra governo, todo mundo promete que vai fazer grande reformulação, que o centro vai virar a oitava maravilha do mundo, aquele centro histórico maravilhoso. Ele continua sempre detonado. E aí, além dos assaltos, né, em outras áreas que não tem a Cracolândia, sujeira, escuridão e a Cracolândia, que é aí o tema da Folha de São Paulo do dia 17 de março, na sexta-feira. Tá? E, olha, o governo do estado também disse que vai entrar nessa briga aí, inclusive o seu vice-governador é que é o responsável por lidar com essa questão da Cracolândia. Mas, por enquanto, a gente não está vendo nada de fato. É uma questão complexa, né? É uma questão complexa, porque, gente, só quem vê aquelas imagens ao vivo sabe o quanto é difícil resolver a questão da Cracolândia, né? E não é assim apenas na truculência e no policiamento. Tem que ter outras políticas públicas para resolver a questão da Cracolândia, tá? Bom, e aí essa semana também entrou no ar aí a questão de declaração de imposto de renda. Então você aí declare-se para o leão, que é muito importante declarar-se para o leão, tá? Bom, gente, estamos aqui. Daqui a pouco a gente tem que encerrar o programa, mas vamos lá. Exatamente, todas as big techs estão com esses problemas de financeiro. A Microsoft já atrelou a inteligência artificial ao buscador dela no pacote Office e no Teams. A Microsoft me parece que está sendo a mais esperta no momento em trabalhar com isso, em agregar e botar nos seus pacotes de serviços, né? Eu acho que ela está sendo a mais inteligente, mais rápida e talvez, mais uma vez, ela consiga ser a dominante no meio por conta disso. Porque é super legal você depois trabalhar com buscador, né, com inteligência artificial, com o chat ali, né? Você fala aqui, já sai o que você quer, você faz a pesquisa, tem várias, um PowerPoint, por exemplo, né, que você digita o texto, o PowerPoint já faz a montagem da apresentação que você quer, que são coisas que vai otimizar um tempo interessante. Na questão, então, Cris, essa questão da Cracolândia, não, aí você fala na questão do Tarcísio, em questão do jogo da política, né? Instaurar lá do líder, candidato, é, ele está, vamos dizer, se ele seguir o Kassab, ele tem um professor, devo aqui dizer que é um excelente professor, o Kassab, né? Ele é uma pessoa que sabe usar o xadrez político de uma forma extremamente eficiente. Eu acho que só que ele ainda está tendo os arroubos, né? O fato dele, aliás, notícia dessa semana, de martelar lá o martelo da Bolsa de Valores, lá é uma coisa, só os psicólogos podem explicar aquilo lá, uma coisa atávica, né? Sei lá, uma coisa estranha. Mas ele tem também, por outro lado, às vezes tomado algumas atitudes, então, assim, maneiras. Então, ele está sambando, ele está dançando para cá e dançando para lá. Não sei para onde vai, é política total, sim. Política total, sim. Ela comprou parte do bem. Ela, quem eu não sei quem você se refere que comprou a parte das empresas, o Cris. Depois você esclarece aí para a gente. Tá? E por falar em Lula, então, Cris, foi matéria nessa semana uma coisa extremamente importante. Eu peguei do Correio Brasiliense, que é assim: Lula enquadra ministros, veto anúncios prematuros. Acontece que os ministros estavam começando a ficar afoitos e anunciar as coisas antes de passar pelo próprio presidente ou antes de passar pelo próprio governo, Casa Civil, que é o quem deve dar o aval ou não a esses anúncios, né?
Então, ele deu uma dura lá, chamou todos os ministros, deu uma dura, e eu concordo, porque você tem que centralizar, de certa forma, eh, essas falas, né? Porque senão cada um vai falando uma coisa, vai falando besteira, e para se criar crises é muito fácil na política, né? Para se criar ruído na política, se criar crises é muito fácil. E estava se começando a criar crises fácil, 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 né? Em anúncios que não deveriam ter sido feitos, né? E foram vários que fizeram anúncios. Uma, o Márcio França, meu querido Márcio França, na questão dos estudos para uma venda de passagens a R$ 200 para aposentados, né? O Carlos Lupe, naquela questão das revisões da reforma da Previdência, certo? Lá o rapaz do Rio, o Freixo, sobre a questão da Embratur, né? Também ele fez um tipo de anúncio lá que não foi comunicado. Então, a partir de agora, tudo tem que passar pela Casa Civil, e a Casa Civil, o todo-poderoso ministro Rui Costa, é que vai dizer se pode ser feito ou não pode ser feito, pode ser anunciado, não pode ser anunciado. Beleza, Cris? Cris, você é um cara, você está aqui, vamos lá. A Microsoft comprou. Sim, tá, a parte da empresa, a Open Inteligência Artificial. Né? Exatamente. Aí você falou, o Márcio França que anunciou a questão do 200 antes de acertar com o governo. Tá? Não é uma... Mas não é só ele, né? Outros também estavam fazendo. Então, a partir é bom que aconteça isso, porque daí todos já tomam uma atitude, ó, é aqui, ó, se fecha aqui. Para um governo, é importante porque você tem a garantia de que você vai ter menos ruído, né, no dia a dia da política, né? E qualquer ruído hoje é extremamente complicado, né, Cris? Complicado. Eu não sei se eu falei dessa daqui, falei da Cris, né? Então, e essa daqui que é importantíssima. E eu queria destacar uma questão também que é, digamos, matéria essa semana que teve manifestação de estudantes, né? Teve várias manifestações, que é a questão do certo? Ensino médio, ensino médio que está, vamos dizer assim, na onda, né, Cris? Eu estou aqui caçando uma palavra para poder falar sobre isso. É uma polêmica mesmo, a polêmica do ensino médio, né? Para muitos especialistas, a falta de direção nacional para a implantação do novo método entre 2017 e 2021 acabou gerando, né, diferenças enormes no conteúdo ofertado pelas escolas. Isso leva as entidades, os professores, os estudantes a pedir uma revogação da lei, né? E achava-se que essa revogação seria de imediato, né, que o Ministério da Educação ia entrar e revogar. Só que não aconteceu. O que o Ministério da Educação fez é abrir uma consulta pública para avaliação e reestruturação da política nacional de ensino, do ensino médio. É uma questão, vamos dizer, muito polêmica, porque os especialistas divergem, muitos acham que tem que continuar esse mesmo sistema, né? E outros dizem que não. Então, é só se bem lembrar, ele foi aprovado em 2017 no governo Temer, né? E foi chamado de Novo Ensino Médio. E ele começou a ser implantado em 2022. Mas começou de uma forma, não foi totalmente implantado, né? É, tem várias questões aí polêmicas, questão de carga horária, a carga horária de 7 horas diárias, que deveria ser atingida aos poucos e não foi, né? A carga horária era 4, depois para 5, seria de 4, depois para 5, e ia até chegar às 7 horas, mas é muito difícil, né, implementar isso.
o ensino no Brasil, a estrutura de ensino no Brasil é muito complicada e merece uma atenção muito especial mesmo, 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 mesmo. Certo? Vamos ver aqui o comentário do Cris aqui. Comunicação é tudo. O Madá concordaria com isso. Comunicação é tudo. Muito bem. Estamos finalizando, então, aqui as nossas notícias. Tem mais uma que eu esqueci, que é de revista semanal. A Carta Capital, falando sobre os 10 anos de pontificado de Francisco, Papa Francisco, reformulador, revolucionário, é a capa da Carta Capital. É uma grande matéria aí, né, que é clamando o Papa para uma nova igreja. Será que é possível essa nova igreja? Certo? Então, uma capa bonita, interessante. É uma capa interessante essa daí, né? Uma capa extremamente interessante da Carta Capital. Né? Então, vocês veem, há 10 anos, né? Foi então a 13 de março de 2013 que o Papa foi anunciado. Né? Então, completou já os 10 anos agora em 13 de março, por isso essa capa falando do Papa, que enfrenta muitas resistências, muitas babaquices também entre os próprios, né, cristãos aí, né, católicos. Tá? Agora, ele está chamando de Papa revolucionário, não é um Papa revolucionário, né? Mas é um Papa que está seguindo as regras, né, de acordo com o que foi exposto. Certo? Ele foi um Papa, seria um Papa para ser um mandato curto, né? Justamente para fazer ele foi eleito para fazer essa mudança papal mesmo, certo? Então, está aí o grande Papa Francisco na Carta Capital. O meu diálogo aqui com o Cristo continua. É difícil decidir quando jovem é carreira, além de que carreiras futuramente serão dinâmicas. Então, estudar um segmento seria bom. Tá, você está se referindo à questão do ensino médico, né? Do ensino médio, né? Que já se propõe a algumas coisas de carreira ali, você já entrar. Ó, eu vou te falar uma coisa, Cris. Na época que eu estudei ensino médio, teve uma época que era assim, você decidia entre a hora que você ia para o ensino médio, humanas e exatas, né? Acho que era isso. Humanas, exatas e biomédicas, acho que era assim, 2 ou 3. Mas não ajudava muito, tá? Não ajudava muito. Já teve uma coisa muito parecida com isso na época que eu estudei no ensino médio, final da década de 70, começo da década de 80. Não, final da década de 70, né? Já teve. E aí você, por exemplo, se era biomédico, você tinha mais laboratórios, né? Se era humanas, você tinha mais leitura, mais cinema, mais cultura. Não funcionou muito, né, Cris? Essa que é a realidade, não funcionou muito. Muito bem. Essas foram. Estou esquecendo alguma coisa? Se você aí que está me assistindo me diz o que foi legal da semana. Sobre esporte, a gente vai comentar num outro momento, a gente vai discutir num outro momento os esportes da semana, tá? Fica aqui, esportes, a gente vai fazer um comentário. Estava faltando eu discutir. Bom, então, eu já falei aqui da bronca que o Lula deu nos ministros, né? Mas estava faltando eu falar sobre essa questão do etarismo, que foi as matérias polêmicas durante a semana. Então, vocês se lembram de 3 estudantes de Bauru, das meninas, que fizeram ali uma gozação com uma colega de 40 anos que acabou de matricular no curso de ciências biomédicas, né? Por falar em biomédicas, né? Ciências biomédicas.
E aí deu origem a essa questão do etarismo. É importante isso sim a gente discutir, porque na própria semana, na semana passada, eu quero falar uma coisa que eu não falei aqui, que foi do Oscar. Eu não me lembro, alguém pode me ajudar. Ah, ah, uma atriz chinesa, né, ganhou o Oscar e ela fez um discurso muito bacana sobre isso também, etarismo, você nunca desistir do sonho, que ela tem 60 anos e ganhou o Oscar agora, né? Você lutar pelos seus pensamentos, etc. E foi justamente na mesma semana, né? Então, assim, combinou essa fala dessa atriz que ganhou o Oscar americano com as meninas aí falando essa besteira, sabe? Sabe? É uma coisa para aparecer na mídia, para aparecer nas redes, a rede social, porque a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque a gente se empolga, quer fazer gracinha, quer já pegar o celular e já falar e aí sai besteira com certeza. E foi o que saiu sobre essa questão do etarismo. Ah, mas não tem? Tem sim, né? Tem nos empregos, em toda a sociedade, né? As brincadeiras. Ah, vai parar com as brincadeiras? Não, você pode até ter. Tem o próprio Rui Castro soltou um texto muito tirando sarro dele mesmo, né? Como as pessoas veem ele velhinho, né? Mas nem todo mundo gosta, né? Hoje a gente está olhando para a sociedade de uma forma diferente, tentando racionar o que pode ser piada e o que e volta a matéria, então, aqui da questão, né, volta, inclusive, a questão da Veja, né? Da Veja aqui, ó. Volta a questão da Veja, certo? Aqui na Veja não tem etarismo, né? Eu acho que ela já tinha feito a matéria, então acho que não entrou a questão do etarismo. Mas poderia ter colocado aqui a questão do etarismo também nesse passado a limpo. Ou seja, como os idosos, as pessoas mais. E idosos não é nem a questão dos idosos, quando as pessoas de 40, 50, né, aquelas pessoas que são mais velhas do que você, vamos dizer assim, aquelas pessoas que são mais velhas do que você, são vistas pela sociedade, né? Como elas são encaradas. É só uma brincadeira quando você fala, tira sarro do velhinho, ah, você está velhinho, ô pai, você está velhinho, você não serve mais para trabalhar, você não serve mais para isso, você não serve mais para aquilo, né? Você não pode fazer uma faculdade mais, né? Você não pode estudar mais, para que você vai estudar? Para que você vai estudar? Você vai viver mais 5, 10 anos. Então, essas coisas tem que tomar muito cuidado, né? É o direito de todos a, a estudar até morrer, né? É, as meninas acham que 40 anos estarão aposentadas, isso é isso mesmo. Foi uma ofensa mesmo, isso foi uma ofensa muito grande, isso que aconteceu, tá? As meninas acabaram desistindo de fazer a faculdade, nossa, até acabaram, vão ter que fazer outra faculdade, porque aquela ali não tinha mais clima, né? Então é complexo, tá bom? Palmeiras na final. Cris, semana esportiva, vai, rapidamente. Vamos dizer que você é muito assim palmeirense, tal, mas eu que não sou, eu que sou santista, que sempre prevê um bom futebol, vamos dizer o seguinte: não tem time no momento para fazer no Brasil para fazer vez ao Palmeiras. Acho que todo mundo que entende de futebol hoje sabe, que gosta de futebol sabe disso, tá? É uma hegemonia. Vai ser duradoura? Difícil, né? Outros podem vir aí mudar, mas está sendo hegemônico nesses 4 últimos anos. Então, pode ser que continue mais um pouco, até os times brasileiros se reestruturarem, né? Esse campeonato brasileiro vai ser a prova disso, de quem vai ter capacidade de se manter, de se reestruturar ou não, nos próximos campeonatos. Então, em termos de esporte, é isso. O Palmeiras é o time do momento. Muito difícil ser batido. Às vezes conta com uma ajudinha também, né, tal, né? Lance contra o Santos seria falta, contra o Palmeiras não é, lance contra o Corinthians seria falta, contra o Palmeiras não é, mas, né? Mas o Bragantino não está tão bom mais assim, não.
tá? O Bragantino já esteve melhor. Eu acho que com essa mudança de técnico, ele está tomando um novo corpo. Eu acho que talvez para o brasileiro o Bragantino se acerte, tá? Mas aí eu acho que ainda não é aquela foi. De repente, eu não sei como é que tá, vai ser agora, né? O jogo, daqui a pouco, vou terminar antes, a gente vai assistir, né, Cris? Mas sei, tá? Vamos acompanhar detalhadamente. Aliás, o jogo Bragantino e Água Santa é lá na Vila Belmiro, tá? Na Vila Belmiro. Finalizando, essa semana nós tivemos o caso, né? 5 anos do caso da Marielle, 5 anos sem uma definição, sem saber quem foi o mandante. 5 anos sem saber quem foi o mandante do assassinato de Marielle Franco no Rio de Janeiro. Quando é que nós vamos saber quem foi o mandante? Né? E para a semana que vem, ainda vou trazer as consequências das greves. Aí mais notícia mais internacional, vamos separar se der, e se vocês quiserem, né? Aguentar o Giba aqui falando que aqui é um diálogo, eu quero até se der a gente aparece aqui, você aparece aqui, a gente bate papo, Cris, na semana que vem também aqui ao vivo, que você entra aqui, tá? Mas vamos ver. Não sei se na semana que vem, segunda-feira. É que segunda-feira vai estar muito em cima, porque na terça eu tenho o debate, né? Então, daí no outro, e no outro nós vamos ter um conexão vitrine, né, Cris? Nós vamos discutir o agro, a tecnologia agro. Muito bem, estava esquecendo aí, Cris. Coloca aí no chat quando vai ser o nosso conexão vitrine, faz aí a chamada para discutir a tecnologia no campo. Eu, você e o Cuca já estamos aí convidados, né, para bater esse papo sobre agro. O Cuca disse que tem lá um monte de máquinas que ele quer mostrar, que ele está todo empolgado, ele está virando uma mega empresária, porque ele está entusiasmado com as colheitadeiras, etc. Tal. Então, mostra aí para a gente, tá? Eu esqueci o dia, que é na outra terça depois, né? Na outra terça. Também eu não fiz o banner ainda, por isso que eu não coloquei aqui, né? Mas eu coloco no giro, vou fazer essa semana para a gente colocar já no giro da quinta-feira. Tá bom? Bom, queridos, é isso aí, né? Um joinha. A gente pretende, no futuro, trazer convidados aqui para bater um papo, para falar sobre um assunto. Hoje é um treino. Sendo sincero, a gente pensa, não, mas tem que ter treino sim. Hoje é um treino, né? A gente está fazendo um treinamento. A gente só vai ficar legal depois do terceiro, quarto, quinto treino. Aí a gente já pega. O time do Santos, por exemplo, para pegar bem, precisa de 30 treinos. O do Palmeiras, a 5, né? O do Bragantino, talvez 6, né? O São Paulo, uns 20, né? Para pegar bem. A gente precisa pelo menos uns 3. Então, aí, ó, dia 3 de abril, Conexão Vitrine com Agro, muita tecnologia no campo, Giba, eu e Cuca Jorge. Giba, Cristiano Quadros e Cuca Jorge, no dia 3 de abril. Nós vamos aqui, já vai ficar bacana, a gente está separando muita coisa boa para mostrar o que acontece de tecnologia no campo, tá bom? É isso aí, queridos. Eu agradeço a presença de todos. Mais alguma coisa, Cris, que ficou faltando? Você tem 30 segundos para falar aí comigo. E olha que bonito. Cadê? Escapou. Escapou bonito. Eu quero. Estava escapando aqui, ó, uma matéria importante que eu queria falar sobre a inadimplência na minha casa, né? Que é muito grande. O governo Lula tem que fazer tanto na Bolsa Família como no Minha Casa, tem que fazer uma reformulação total desses programas, tá? Porque, como disse lá no início do jornal de hoje, né, a Simone Tebet, a gente gasta muito e gasta mal. A gente quer gastar muito e gastar muito bem. Eu sou dessa coisa, gastar muito e muito bem mesmo, é muito bem empregado.
e acabar um pouco com esses buracos que tem onde o dinheiro vai embora sem solução, certo? Então, é isso. Cris, a gente vai precisar de uns 30 treinos para não cair, hein? É isso aí, o Santos é 30 treinos para não cair. Então, é isso aí, Cris. A gente estaremos juntos no dia 3 de abril com Conexão Vitrine. E tem já no Conexão Vitrine lá no canal, que foi aquele que a gente falou do Windows 95. Quem não assistiu, é muito bacana, foi muito hilário aquele Conexão Vitrine. Olha, um beijo, um abraço para todos vocês que aguenta, depois vai assistir aqui ou não o programa, mas eu quero principalmente depois vocês mandarem o feedback para o Giba aqui, né? Manda no GibaZap, esse número que está aí, ó, tá aí, ó, 55 11 945 91 1084, ou seja, 94 591 1084. É muito importante que você dê a sua sugestão. Fala que assunto você gosta quer ser tratado, que notícia da semana você gostaria que a gente comentasse, que a gente vai separando essas notícias, né? E aí a gente comenta no próximo programa. Que pode ser na segunda-feira, como pode ser no outro dia, por enquanto a gente está no treino, né? No treino. Beleza? Então, um beijo, um abraço e sininho, inscreva-se no canal e um abração forte do Giba. Até!